Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, estamos mais uma vez com Política Impura, com o Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Renata. Estamos aqui para a análise dos fatos políticos que marcaram a semana em Portugal e no mundo. Começaríamos talvez pelo fator calça de ganga do primeiro-ministro e a cimeira Angola-Portugal, não é? A visita parece que tornou leve, aligeirou. É um gesto de quase de intimidade, porque alguém que se apresenta de calça de ganga numa visita de Estado é um gesto de intimidade mesmo, quase de fraternidade. Isso foi bom, foi um gesto inteligente e António Costa é realmente, sem dúvida nenhuma, é um homem inteligente. E o primeiro-ministro volta de Angola com 11 acordos de cooperação, sim, não é? Para aprofundar relações comerciais, sim, com Angola, depois de um certo interregno nas relações dos dois países, não é? E agora com o presidente, não é? Com o novo presidente, com problemas muito grandes entre os países, nomeadamente com problemas relativamente ao BES e a uma garantia do Estado angolano que o Estado angolano se recusou a cumprir, dada pelo anterior presidente José Eduardo dos Santos, e que uma garantia de 4 mil milhões e que muito prejudicou Portugal. Por outro lado, o momento e o clima que se vive em Angola alterou-se completamente com a mudança de presidente. Este presidente está voltado para o combate à corrupção, para a transparência na vida do Estado, e isso, o combate à corrupção e a transparência, favorecem as trocas comerciais, favorecem as empresas e a certeza que havia entre as empresas. Por outro lado, Angola está a passar por momentos difíceis, precisamente devido à saída desse período de grande corrupção que levou Angola ao caos económico. Angola, neste momento, acaba por ter uma economia que está debilitada. No entanto, é um grande país, um país riquíssimo. Repare-se que Angola é 14 vezes maior que Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, Angola tem 33. O passado histórico, as relações que ainda hoje continuam, as relações não só de amizade, de fraternidade, mas de cooperação cultural, de cooperação também, cultural, de estruturas mesmo, de infraestruturas do país. Em Portugal sentem-se portugueses, portugueses em Angola sentem-se angolanos. Algum dos pontos desses acordos, inclusive, é a facilidade justamente dos vistos, não é? O trânsito entre cidadãos dos dois países. A intenção de facilitar os vistos, de inclusive até abolir os vistos, eventualmente, há essa possibilidade, mas eu reputo essenciais a curto prazo um acordo que foi efetuado no sentido de pagamento por parte de Angola das dívidas às empresas portuguesas. Angola está com um problema enorme de liquidez, não tinha euros suficientes para pagar às empresas portuguesas e o Estado angolano, o Ministério das Finanças angolano, decidiu libertar cerca de 350 milhões de euros para pagar às empresas portuguesas. Começou já com um pagamento de 90 milhões. Esta dívida estava a asfixiar as empresas portuguesas e a dificultar os laços comerciais entre Portugal e Angola, e o facto de esse problema ser desbloqueado agora pelo Estado angolano é um passo importante na troca de relações comerciais. Houve acordos também na área da educação, da saúde, e houve um acordo também muito importante, que eu reputo muito importante para as relações entre Portugal e Angola, que é a eliminação da dupla tributação. O que é que isso significa? Significa que uma mercadoria que era exportada de Portugal para Angola pagava um imposto cá e pagava um imposto em Angola. E isso dificultava as nossas exportações para Angola e as exportações de Angola para Portugal. Ora,
Isso vai acabar, o que significa que as exportações portuguesas para Angola ficam mais baratas e as exportações de Angola para Portugal também. A balança comercial entre Portugal e Angola é favorável a Portugal. Penso que a médio prazo tenderá a ser mais equilibrada e ambos os países tenderão a ganhar muito com esta aproximação. É uma aproximação também que procura, de alguma forma, desenvolver alguma transparência, justamente na forma como os governos tratam com as empresas, para evitar esse risco de contaminação e de corrupção. Não é? É algo que realmente... Sim, ambos os governos estão apostados. O governo de Angola está apostado. Nós sabemos que, por exemplo, as coisas ainda há pouco tempo ia um contentor para Angola, ele desaparecia no porto de Luanda ou no porto de Lubito ou no de Benguela e ninguém é responsável, não sabia, desaparecia pura e simplesmente. Depois as garantias que havia não eram suficientes, escusavam as garantias, havia ali o comércio entre Portugal e Angola ficou altamente prejudicado com isso. Penso que isso vai deixar de existir, que haverá mais rigor, mais controle público relativamente a este tipo de furtos, de corrupção também, porque este tipo de furtos estavam ligados à corrupção, porque não é possível um contentor, ou contentores, às vezes dezenas de contentores, saírem de um porto sem a conivência das autoridades desse porto, como é óbvio, não é? Portanto, havia furto, mas também havia corrupção no meio disso tudo. Penso que isso irá acabar e que a colaboração entre Portugal e Angola vai ter a partir de agora, um período de relançamento muito importante. O presidente angolano vem a Portugal, está-se a definir o momento mais oportuno para isso, mas ainda este ano vem a Portugal e esse facto... Certamente estão muito mais acordos a ser negociados e a vinda dele a Portugal será mais simbólica porque os acordos já estarão negociados e eles vêm apenas de ser apostas para ser apostas às assinaturas de ambos os países nesses acordos. Isso é muito bom. Repare-se que o presidente angolano foi eleito, foi a Espanha, foi a França e não veio a Portugal por causa de um conflito jurídico devido ao vice-presidente, a um problema de corrupção com o vice-presidente Manuel Vicente e de um certo incumprimento. Depois não se falou nisso, havia um acordo entre Portugal e Angola no sentido de os processos relativos à corrupção de autoridades angolanas serem julgados em Angola e Portugal não estava a cumprir esse acordo. Passou a cumprir-se e ainda bem que isso desbloqueou os problemas entre Portugal e Angola, embora, enfim, o crime tivesse sido cometido em Portugal, mas existindo esse acordo, para o bem ou para o mal, o problema foi desbloqueado e agora as relações entre Portugal e Angola estão no bom caminho e parece que caminham com gênese, isto é, caminham com leveza, o que é muito importante. Pois, ia passar também a questão dessa transparência, podemos aqui aportar num outro tema que marcou a semana, que foi a nomeação da Lucília Gago para a Procuradoria-Geral da República, né, a procuradora, e houve algumas reações, não é? O que é que isso significa? Reações negativas por parte da direita. Exatamente. Em nome dessa transparência, a reação do Passos Coelho tem fundamento? É espantoso como é que isto sucede. Vamos ver. A reação do Passos Coelho e notícias nos jornais da direita, ainda hoje, dizendo que vai haver cumplicidade com o Partido Socialista, que a senhora veio do MRPP e que vai haver cumplicidade com o Partido Socialista para acabar com o caso Sócrates e outros casos, e que o PS estava metido a fundo no caso Sócrates. A imprensa direita está a criar fatos alternativos, não é? Antecipar fatos alternativos. Espantosamente, não foi respondido à letra essas insinuações por parte da imprensa de direita. Não foi respondido, nomeadamente, que, por exemplo, até agora,
eu digo isto com conhecimento de causa, até agora, o processo do BES, no qual está metido Passos Coelho e, sobretudo, está muito metido o Paulo Portas, é silenciado pela nossa empresa, pela nossa imprensa, pela nossa comunicação social, de uma maneira geral, que o Paulo Portas era de visita regular de uma quinta quase secreta, num local quase secreto, para onde não havia luz elétrica, a luz elétrica era fornecida por essa quinta dos Espírito Santo, ali próximo de Monsanto, no distrito de Castelo Branco, já perto de Espanha. E quem era visita regular desse lugar, que havia visitas altamente selecionadas lá, não eram todos. O Sócrates não foi lá visto nenhuma vez, mas foi lá visto por inúmeras vezes o Paulo Portas. E isso, curiosamente, o Paulo Portas, que estava suspeito de corrupção de uma empresa, com uma empresa do Grupo Espírito Santo, uma empresa Escom, que agora foi vendida aos angolanos, também neste tipo de vigarices, chamemos-lhe assim, porque é só assim que estes casos devem ser tratados. Resta-nos de saber quem é que tem medo dessa transparência, não é? Quem quer a transparência e quem tem medo dessa transparência. Quem tem medo dessa transparência. A verdade é que a nova procuradora era, digamos assim, o braço direito da Joana Marques de Vidal, que lhe indicou as questões, os problemas importantes para os processos mais importantes para tratar. E ela vem de uma área que é a família, não é? Vem de uma área que é a família, semelhante à da criou alguns mecanismos e alguns... O que não devia ser. Neste momento, um dos problemas importantes do país não é o problema da família, é um problema importante, mas não é o mais importante. Os problemas mais importantes são a corrupção, a exportação ilícita de capitais, os crimes económicos são o grande cancro do país. E ela não está preparada, tanto quanto eu sei, não está preparada para enfrentar esses crimes económicos. E devia ser uma procuradora, um procurador especialmente preparado para enfrentar esses crimes. Parece-me que a Lucília Gago não será a pessoa ideal para o cargo, como, em meu entender, já não foi a Joana Marques Vidal. A Joana Marques Vidal fez andar o processo do Sócrates, mas outros processos ficaram parados. Nomeadamente, neste momento, já há 4 anos, vai começar em 5 anos, que começaram os processos de crime contra o Ricardo Salgado e o Banco Espírito Santo, que metem muita gente da direita, e esses processos não têm acusação, nem se vislumbra sequer quando tem acusação. E relativamente a esses processos ninguém fala. Porquê? Que é precisamente a direita que está metida neles. Vamos lá ver. No Banco Espírito Santo, a direita estava metida, particularmente o CDS e o PSD. No caso, de certo modo, Sócrates parece que também lá estava metido. Aliás, eu tenho por mim que ali uma autoestrada do Oeste, que passa por Benavente, foi apenas para beneficiar, mandada a fazer pelo Sócrates, que foi apenas para beneficiar as herdades da família Espírito Santo. Uma grande herdade que tem em Benavente, que ficou célebre por causa de uns sobreiros. Agora, o PSD, que estava metido até ao pescoço, ou melhor, até aos cabelos, no caso do BPN, em que tinha lá todo o seu Estado-Maior, todo, foram vários ministros, e o BPN foi um banco de criação do PSD para financiar o PSD, em que estava todo o PSD lá. Ou seja, provavelmente essas críticas têm a ver com o medo que esses processos comecem a avançar. Infelizmente, a nossa comunicação social não traz a lume isso. Traz a lume o processo do Sócrates, e ainda bem, porque o caso Sócrates, ele neste momento ainda é presumido como inocente. Mas caso Sócrates seja considerado culpado, e a justiça portuguesa só o considerará culpado com toda a certeza se houver provas fortes de que ele é culpado, ele deve ser condenado como Primeiro-Ministro, como
um dirigente que se reivindicava da esquerda deve ser punido de uma maneira absolutamente exemplar, com a pena máxima que os crimes permitirem. Não tenho a mínima dúvida que se provar a culpa dele, é com a pena máxima, com as penas máximas pela moralização da justiça e pela moralização de todos esses processos e da transparência também. E particularmente num caso de um Primeiro-Ministro. Trata-se de um caso de um Primeiro-Ministro e esse caso tem de ser de uma absoluta exemplaridade. Ora, mas repare, não foi um Primeiro-Ministro que estava, mas foi o Dias Loureiro. Até agora Dias Loureiro anda aí, passeia-se de Jaguar, etc, etc. Tudo isso, essa gente que estava metida nos processos do BPN, tudo isso está bem e recomenda-se. E o que vem a lume é apenas o caso do Vara, do troca-tintas do Vara. Uma espécie de justiça seletiva, ou seja, justiça é preciso que essa nova procuradora e que essas relações sejam mais transparentes. A justiça da Joana Marques Vidal, porque ela foi... Como se diz no Brasil, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas não, neste caso bateu só no Chico e o Francisco. Pois, é preciso realmente que haja essa... Chico é o nome mais pobre, portanto, do lado do PS é o Sócrates e o Vara é o mais pobre. Preciso que haja realmente são os franciscos, é algo mais importante. É preciso que haja mesmo equidade e que haja transparência em todos esses processos. Claro, o que não sucede com a direção da Joana Marques de Vidal da Procuradoria-Geral da República. Não sucede. Os elogios são unânimes, até o PC parece que concorda com esses elogios, isto da direita à esquerda parece que há uma concordância. Convém que seja manifestada a discordância e dito a verdade sobre a Joana Marques Vidal. Ela atua muito bem no que toca aos processos ligados à chamada esquerda, que eu não sei se o Sócrates era de esquerda ou de direita ou lá o que era. Ele não era nada, não é nada provavelmente, assim como o Vara não era nada e não é nada e não será nada nunca em termos de dignidade. Mas, relativamente a esses que eram conotados com a esquerda, ela foi eficiente. No que toca à direita, não fez nada. E isso tem de ser denunciado. E é por isso que um indivíduo como o Pedro Passos Coelho, que fez tudo para silenciar os casos como Duarte Lima e companhia, tudo isso foi silenciado pelos meios de comunicação social, é um descaramento, uma falta de caráter esse indivíduo vir agora falar da substituição, sobretudo quando isso até é injusto, porque a atual procuradora indicada era o braço direito da anterior procuradora e é uma mulher de confiança da anterior procuradora. O facto dela ter vindo do MRPP é uma continuidade da nós sabemos que o Durão Barroso também veio do MRPP e no entanto ele agora está na Goldman Sachs. Pois, e entre Goldman Sachs, direitas e esquerdas, podemos agora saltar para essas novas sanções que os Estados Unidos aplicam às empresas russas e esse aquecer dessa guerra comercial. Sim, é uma guerra comercial seletiva, é uma guerra comercial militar. A Rússia vendeu equipamento militar aos chineses e os americanos sancionaram 30 empresas e indivíduos russos, nomeadamente o chefe das informações militares russas. Colocaram numa lista negra. Isso representa mais um aventureirismo americano. Não é que os russos sejam flor que se cheire, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Mas isto, a moralidade a comem todos, tanto tem de apanhar o Chico como o Francisco. Os russos são o Chico, os americanos parece que querem ser o Francisco e não querem apanhar. Mas, efetivamente, ambos são gente de má índole, gente que procura o negócio através do sofrimento alheio, e essa venda de material dos russos são os piores croques da Rússia estão envolvidos nisso, mas na América é a mesma coisa, os piores croques da América estão envolvidos na venda de material de guerra, mas da venda de material de guerra dos americanos eles podem vendê-los à vontade, os outros não podem. Ora,
é isso que tem de ser Com esses denunciado, cenários esse cinismo militares, americano, esse cinismo americano, como o cinismo do Trump, que propõe a maior liberalização ainda do porte de arma, do uso e porte de arma na América, quando eles já usam metralhadoras e usam tudo e mais alguma coisa, com esse argumento de defender a segurança e a liberdade das pessoas. É precisamente o contrário. Ele sabe que é o contrário. E o cinismo deles, que no fundo aquilo que ele pretende é defender a indústria do armamento, que leva à morte anual, leva a essa guerra não declarada na América e à morte de milhares de inocentes por ano. Ele argumenta com base num combate a essa guerra não declarada, a esse crime, e ele sabe muito bem que aquilo que ele propõe é precisamente algo que vai ter o efeito contrário, de aumentar as mortes, de aumentar a existência de armas nas mãos de loucos que de um instante para o outro podem matar inocentes. Ele sabe bem disso, mas cinicamente diz outra coisa, que aliás é o mesmo que está a fazer no Brasil, que existe um candidato que está a propor... É isso aí, o próximo ponto era justamente darmos um salto até as eleições no Brasil, faltar pouco mais de 2 semanas para a votação no primeiro turno, num ambiente de extrema crispação, com guerrilha de informação, contra-informação. Com guerrilha de informação até sobre o passado. Pesquisas, sondagens, as fake news, os fatos alternativos que se criam, não é? Um dos fatos mais inusitados dessa semana foi a extrema-direita brasileira dar aulas de história ao consulado e à embaixada alemã no Brasil, a explicar para os alemães o que era o nazismo e que o nazismo era de esquerda. Coisas completamente absurdas, não é? Que retira a profundidade e a seriedade do debate político, não é? Mesmo de ideias. A direita assegura-se no poder apenas através do cinismo e da mentira. E de uma incapacidade da esquerda. E de muita incapacidade da esquerda. Isso tem sido um motor constante nesses últimos tempos. Tem, através nomeadamente uma leitura do passado. O Bolsonaro faz uma releitura da história. Sim. Faz uma lavagem da história recente do Brasil, da ditadura militar. Dizendo que havia liberdade, que havia segurança, que havia progresso e que não havia corrupção, quando tudo isso é falso. Não havia nem liberdade, nem segurança, nem progresso, nem corrupção, porque o Brasil teve a sorte, durante a ditadura militar, assistir ao maior aumento de preços de petróleo na história, e não aproveitou esse aumento de preço de petróleo para se modernizar. O Brasil é um país que continua voltado para o passado. Um país que em muitos aspectos é completamente arcaico e, sobretudo, um país onde aquilo que é essencial para o progresso das nações, em primeiro lugar, a instrução, que não chega a 90% da população, a saúde, que não chega a 90% da população, a segurança, que não existe, e a segurança não existe precisamente, nomeadamente porque existe miséria e existe fome, e aqueles que vivem na miséria e na fome e na ignorância não têm nada a perder, eles podem roubar, porque é a única solução. Associar a violência também à miséria é um bocado, é muito simplista no atual contexto da sociedade brasileira. Não estou a reduzir, mas o que nós percebemos principalmente é um endurecimento desse discurso bélico, que favorece as relações Eu estou a dizer isto na medida, eu estou apenas a dizer isto, como é óbvio, a miséria não justifica a violência, não justifica o assassinato, nem justifica o crime. Até porque a grande parte dos assassinatos, a grande parte dos crimes que têm acontecido e das mortes espelham um verdadeiro genocídio de Estado nesse momento. Claro. Justamente, e quem morre são as pessoas negras, as pessoas de classes mais baixas, porque estão desprotegidas e entre guerras urbanas e guerrilhas
guerrilha de Estado mesmo, com as intervenções federais militares, que é uma forma também de abrir o negócio das armas, né, para importação de armas. É uma forma de abrir o negócio das armas. Os grandes traficantes não estão na favela, estão no Senado, estão na Câmara dos Deputados. Estão, nós sabemos, não é? nós sabemos disso. E os responsáveis, precisamente, que são os responsáveis pelo crime e pela insegurança, e os primeiros responsáveis pelo crime e pela insegurança, esses são intocáveis. Estão impunes. São intocáveis. E quem sofre com tudo isso, e quem iria sofrer muito mais, seria já as classes médias. E as classes médias não se apercebem que iam ser elas, que aquilo que um indivíduo como o Bolsonaro pretende é o dizimar das classes médias. E o aumento, o distribuir armas, o que faria era o aumento enorme da criminalidade no Brasil. E quem iria sofrer mais com esse aumento da criminalidade seriam precisamente as classes médias. O Brasil já é horrível. Nós vamos para o Rio de Janeiro e vemos... Eu não percebo como é que aquelas pessoas conseguem viver assim. Que as casas rodeadas de grades de ferro. Em todo lado. Em condomínios fechados, com seguranças armados, com metralhadoras. Eu não consigo perceber como é que as pessoas vivem assim e se habituam a esse tipo de vida. Mas esse tipo de discurso mais radical da extrema-direita no Brasil, ele já está começando a ser desmascarado, principalmente nas análises de economistas internacionais. Inclusive a extrema-direita, depois de ter comprado essa semana uma guerra com o consulado alemão, também comprou uma guerra com o The Economist, né, dizendo que eles não percebem nada da economia. Ou seja, o mercado internacional já pisca o olho para o Haddad, não é? Já está a aliviar a pressão em cima do Haddad, a perceber que é possível, até que chegue um segundo turno entre Ciro e Haddad. Já há gurus do marketing e da publicidade a colocar essa possibilidade, que a manipulação é tão grande digitalmente dos dados que talvez as pesquisas não reflitam o Bolsonaro logo no segundo turno. Esse tipo de atuação é um tipo de atuação falho de inteligência que pode levar precisamente a efeitos contrários daquilo que quem usa. Alguém que pretende ensinar a economia ou The Economist, que tem prémios Nobel da Economia ali a colaborar, ou o nazismo aos alemães, só um tonto, só revela só um tonto. Eu não sei se as classes médias brasileiras que estão a apoiar, espantosamente, estão a apoiar um indivíduo como o Bolsonaro, não se aperceberão disso. E os apoiantes dele a nível externo, porque, vamos lá ver, os Bolsonaro é o grande peão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos agora apostam, mas firmemente, na extrema-direita. O Trump já começou com um discurso também a atacar, já a pensar nas próximas eleições, a atacar o Partido Democrata, dizer que eles são comunistas, ou seja, usar os jargões, não é? Claro, os jargões da extrema-direita, aliás, a vinda do indivíduo, o Steve Bannon, para apoiar os movimentos de extrema-direita, veio para a Itália, precisamente que tem um governo onde um partido de extrema-direita está a liderar, leva a crer que o Trump está a apoiar firmemente os partidos fascistas, protofascistas na Europa e no mundo. Não tínhamos ilusões, ele está a apoiar o Bolsonaro. Simplesmente uma coisa é o Trump, outra coisa é Wall Street. E os mercados estão atentos e os mercados estão mais atentos a isso. As perdas podem ser muito mais elevadas. Claro, do que... isto é, as vantagens, isso é um aventureirismo do Trump que a Wall Street não quer seguir. Duvido muito que continue com o apoio ao Bolsonaro, que o Trump pode apoiá-lo, mas a Wall Street não apoia, e havendo essa divergência... E essa voz, por exemplo, do Haddad, que é um bocado mais conciliadora, o Ciro esta semana esteve a atacá-lo e ele não contra-atacou, pelo contrário, ele disse que não vai atacar um adversário político que pode constituir governo com ele, ou seja, já se redesenha, para que o país tenha um projeto de governo, vai ser necessário alianças, e eles já estão atentos a
atitude construtiva e inteligente. Infelizmente o Ciro também podia ter realmente uma pessoa como candidata a vice-presidente que destrói muito a imagem positiva da candidatura do Ciro, e é pena. Mas ele poderia ser um excelente ministro do próximo governo. Podia ser possibilidade de viabilizar um governo podia ser de centro-esquerda um excelente vice-presidente. Portanto, se é que o país continuando o país com este sistema presidencialista, ele seria um excelente vice-presidente do Haddad. E serviria também, porque o Ciro, apesar de tudo, é uma pessoa que tem menos cargas negativas dentro da sociedade brasileira. E o antipetismo que existe, que são os órfãos do PSDB, poderiam, de alguma forma, contribuir num segundo turno para havendo essa concertação? Eu acho que o Brasil precisa de uma geringonça. Precisa de uma geringonça, sim. E essa geringonça seria possível com o Ciro. E, infelizmente, não há mais à esquerda do Ciro, porque o Partido Comunista do Brasil e outros partidos de esquerda do Brasil funcionam autenticamente como seita religiosa. Já agora gostaria de te falar em algo que eu peço aqui a ti, licença para falar, que é no chamado síndrome conservador. É isso, e aí esse conservadorismo todo que nós temos a vir exatamente essa semana, essa síndrome, não é? Foi um pesquisador da Universidade de Sydney, na Austrália, Lazar Stankov, fez uma investigação muito interessante em que relacionou o coeficiente de inteligência, o conservadorismo e a economia e a religião, entre outras coisas. E a sociedade também, nomeadamente as relações familiares. Mas ele chegou, de um trabalho extremamente exaustivo, ele chegou à seguinte conclusão. E ele não é propriamente um indivíduo de extrema esquerda, nem coisa parecida, nem de esquerda. É um investigador, essencialmente um investigador aberto, com mentalidade aberta. A que conclusões é que ele chegou? Primeiro, as pessoas os conservadores têm, de uma maneira geral, um coeficiente de inteligência mais baixo, médio, mais baixo. São pessoas que valorizam a estabilidade, que valorizam as dependências familiares e que valorizam as dependências económicas. Por outro lado, para mim, isso é muito importante, é algo que o Brasil particularmente devia meditar, são pessoas que são religiosas. A religiosidade implica um respeito por uma autoridade superior, inquestionável, e essas pessoas tendem ao conservadorismo. Isto é, em termos muito simples, para se cortar essa má árvore do conservadorismo, teria de se começar pela religião, pelo preconceito religioso. Mas, curiosamente, eu não deixo de apontar também, há, do lado de determinada esquerda, um preconceito ideológico que é o seguinte, que é muito semelhante ao preconceito religioso. Partidos como o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda ainda acreditam que existe uma classe operária que, como espécie de Messias, vai fazer uma revolução que vai salvar a humanidade. Acaba por ser uma espécie de conservadorismo também ideológico. É uma outra espécie de conservadorismo. Que não se adaptou à mudança, que não se adaptou à realidade. Exatamente. Mas já não existe classe operária. A classe operária são 15% da população. E dentro de poucos anos, dentro de 10 anos... A relação de trabalho mudou muito. Dentro de 10 anos, e só neste momento, só não existe uma substituição do trabalho humano pelo trabalho das tecnologias superiores,
de robôs e da inteligência artificial de uma maneira geral, só não existe isso porque os governos ainda não tiveram a coragem nem a capacidade de se adaptar aos novos tempos. Porque é para aí que a humanidade vai caminhar inexoravelmente e quem antecipar isso está à frente. Aquilo que significa isso significa que o que deve ser taxado são os lucros das empresas que devem ser distribuídos pela sociedade e para diminuir os horários de trabalho, para que o trabalho seja já não uma obrigação do homem para sobreviver, mas uma necessidade de realização do próprio homem, da própria humanidade. E não seja desumano, mas conservadorismo e adaptação a esses novos tempos e essas novas realidades. Adaptação a esses novos tempos, adaptação a essa necessidade de transformação para que o homem, para que este século seja como, curiosamente, um grande poeta grego falou que o século XX era o último século antes do homem. O último século antes do homem. E que o século XXI seja o primeiro século, o século do homem. Isso é possível, porque no século XXI, no final do século XXI, é perfeitamente possível que a humanidade realize o seu objetivo de uma longa vida, uma vida saudável, de um trabalho que é uma necessidade para todos, uma necessidade de realização para todos, um trabalho que terá muito a ver, mais até a ver com as necessidades educacionais, culturais, estéticas e criativas, do que de sobrevivência necessariamente. Necessidade de sobrevivência. Que encontremos criatividade na mudança para... É para aí que a humanidade deve caminhar e não estar prisioneira do passado. Ou seja, não ficaremos dentro da caverna. Não ficarmos dentro da caverna. E foi isso, foi mais um Política Impura com o Henrique. Obrigada, Henrique, por mais uma vez estar aqui consigo. Obrigado, eu, Renata. Foi um prazer estar contigo. Até uma próxima. Política Impura. Um olhar sobre a semana.